Olá, eu sou Josiane, farmacêutica, professora aqui do Instituto Magister e estamos com a série O Professor Responde, trazendo temas que sejam relevantes, importantes para a prática, o dia a dia do profissional da área de saúde. No vídeo de hoje, nós vamos discutir sobre a ototoxicidade, dentro do grupo das reações adversas. Para isso, nós vamos conversar com o professor Fernando Carvalho, que é professor da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. Ele é professor titular pleno de farmacologia. Ele é mestre e doutor em patologia. Como vocês sabem, as reações adversas são eventos indesejáveis que acontecem quando se faz o uso de um medicamento nas doses habitualmente prescritas. Professor Fernando, o que é ototoxicidade farmacológica? Ototoxicidade farmacológica é a capacidade de um fármaco de produzir uma reação tóxica a qualquer estrutura do ouvido, desde canais semicirculares, otólitos, a cóclea e até o aparelho vestibular, por exemplo. E quais são os principais fármacos que possuem essa característica? Entre os fármacos que detêm essa capacidade de produzir toxicidade a estruturas do ouvido estão antibióticos, agentes antineoplásicos, os salicilatos e também os diuréticos de alça. São os principais fármacos que podem produzir esse tipo de efeito tóxico. Considerando os antibióticos, é bom lembrar que o grupo dos aminoglicosídeos, também o grupo dos macrolídeos e também o grupo dos glicopeptídeos tem potencial ototóxico. Entre os fármacos que participam do tratamento do câncer, esses fármacos do grupo da platina, principalmente, são os mais ototóxicos, né? E entre os diuréticos, os de alça, como eu falei anteriormente. A perda auditiva é transitória ou definitiva? E isso depende de quais fatores? A perda auditiva produzida por fármacos, ela costuma ser de origem sensório-neural, bilateral e pode ser, na maioria das vezes, transitória, embora possa se tornar definitiva, dependendo de fatores como dose do medicamento, o tipo do medicamento utilizado, o tempo da terapêutica, a necessidade de um maior tempo de uso, por exemplo, de um fármaco, são os fatores primordiais para que haja ou não uma condição de perda transitória ou definitiva. É válido lembrar que dentre os grupos que são ototóxicos, os derivados da platina, utilizados para tratar câncer de testículo, de ovário, por exemplo, de cabeça e pescoço, esses agentes são bastante tóxicos ao aparato auditivo e costumam produzir, principalmente a cisplatina, costuma produzir ototoxicidade com perda auditiva definitiva, né? Dentre os outros fármacos, costuma ser transitórios, aminoglicosídeos também tem que se ter muito cuidado com esses antibióticos, a gentamicina, canamicina, são fármacos de uso importante em infecções consideradas moderadas a graves, mas que também tem alto potencial de lesão do oitavo par craniano e por conta disso o seu uso deve ser bastante monitorado e bastante cuidadoso, desde que a irreversibilidade da condição de perda auditiva está presente para esses antibióticos, obviamente dependendo dos fatores que mencionei anteriormente. Para os demais fármacos, diuréticos de alça, os salicilatos, esses fármacos costumam gerar uma perda auditiva transitória, né, nos pacientes, e essa perda transitória pode ser, obviamente, a recuperação pode ocorrer com a suspensão do fármaco e óbvio que o mais importante é que o paciente procure a ajuda do profissional de saúde, do médico, do fonoaudiólogo, para que ele possa tomar a melhor decisão de maneira orientada sempre por um profissional de saúde. E o que se deve fazer quando se percebe a perda da acuidade auditiva? Bom, é fundamental que você procure o profissional de saúde, que você procure o seu otorrino,
que você procure o seu fonoaudiólogo, que você procure o médico de outra especialidade que tenha sido o prescritor desse medicamento, assim que você perceba qualquer grau de perda ou redução da sua acuidade auditiva. Essa busca é super importante mesmo, porque é a partir desse contato com o profissional que você vai saber se você deve substituir o medicamento por outro, se você vai suspender completamente o medicamento que está usando por algum período, e isso de maneira correta e orientada por um profissional de saúde. Então essa que é a grande dica, é procurar o profissional de saúde para que você não corra o risco de desenvolver uma forma de perda auditiva definitiva, esse é um ponto crítico, e ao mesmo tempo, para que você não suspenda o uso de um medicamento prescrito por sua conta e risco. Você deve sempre ouvir o seu médico prescritor para que você possa alterar alguma coisa naquela prescrição. Ou melhor, ele vai alterar para você. E mais uma, professor. O que tem de novo dentro da ototoxicidade farmacológica? Nesse quesito, eu gostaria de destacar 3 coisas. A primeira é que em 2019 foi publicado um trabalho feito em crianças, um trabalho pediátrico, mostrando que parece haver uma susceptibilidade genética à ototoxicidade pelos antibióticos aminoglicosídeos. Isso é um dado bastante interessante que pode, a futuro, ser utilizado como um preventivo, principalmente para que a gente possa monitorar com mais segurança aquele paciente que já tenha uma predeterminação genética para desenvolver a perda auditiva. Um outro ponto que é importantíssimo e é bastante recente também, em 2020, um outro trabalho científico foi publicado, feito em animais de laboratório, mostrando um possível efeito protetor, é uma estatina. Esse fármaco parece ter um efeito de proteção contra a lesão auditiva provocada pela cisplatina. Então isso é um dado muito importante, também a futuro poderemos ter, quem sabe, um agente que possa ser utilizado concomitantemente ao tratamento contra o câncer, para que o paciente não tenha a perda auditiva severa que esses fármacos costumam provocar. E o terceiro seria a associação, também recentemente publicada em 2020, da hidroxicloroquina com perda auditiva. Esse é um dado importante, visto o momento que estamos vivendo com o novo coronavírus se disseminando em todo o país, no mundo, é uma pandemia, e nesse momento todas as informações são importantes, primeiro por sabermos que esse fármaco, até o momento, ele não apresenta nenhuma característica que o coloque na linha de frente para terapêuticas que sejam preventivas ou que possam evitar que o paciente piore e chegue à forma mais grave desta doença. Então, na realidade, já tem esse risco no uso e outros efeitos adversos conhecidos da hidroxicloroquina. E mais um agora, a ototoxicidade também é um dos efeitos adversos possíveis quando alguém utiliza esse fármaco. Muito obrigada, professor Fernando, pela sua participação aqui na nossa série O Professor Responde. E para vocês, ouvintes que estão nos assistindo, espero que vocês tenham gostado, que possamos ajudar vocês na prática com assuntos que estejam relacionados com a rotina de vocês. Por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Estaremos sempre enviando, fornecendo algum material novo que esteja relacionado com o trabalho de cada um de vocês. Até a próxima!